E aí, homem fiel, seja muito bem-vindo. Esse é o vídeo comemorativo de 1 ano do canal Vê Se Não Vacila. O primeiro vídeo que eu fiz aqui foi no dia 29 de março de 2020. Estamos hoje no dia 31 de março de 2021 e estou gravando esse vídeo comemorando 1 ano de canal com muita alegria. Ajudei muito homem a se livrar do adultério. Aconselhei muita mulher a entender o marido e ajudá-lo a sair dessa e a parar de adulterar também. Ajudei muitos casais a se reconciliarem e a conseguirem viver em paz um com o outro. Portanto, esse 1 ano eu estou muito grato, eu tenho extrema satisfação em saber que esse é meu chamado, esse vai ser o meu legado e é com isso que eu vou ajudar as pessoas para o resto da minha vida. Ajudar homens e mulheres a serem, se manterem e a voltarem a ser fiéis aos seus relacionamentos. E por ser um vídeo comemorativo, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Hoje o vídeo vai ter um pouco mais de teor religioso. Não diria religioso porque a religião afasta um pouco as pessoas de Deus, na verdade, né? Um vídeo mais bíblico, vamos colocar assim. Há muito tempo atrás eu venho sentindo no coração de falar sobre a mulher adúltera. A mulher adúltera que aparece lá na Bíblia, lá em João 8. E eu tenho uma percepção, talvez, um pouco diferente do normal, do comum, daquela passagem bíblica, e quero falar sobre isso hoje. Quero falar sobre a minha percepção bíblica da passagem da mulher adúltera de João 8,4. Eu vou ler a passagem e vou falar sobre isso com vocês, beleza? Lá em João 8,4, fala assim: os fariseus disseram, mestre, falando para Jesus, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas e o Senhor? O que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou nenhum para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Eu tenho uma percepção dessa palavra, é algo que eu nunca vi em pregações, nunca vi outras pessoas falando, é algo que meio que Deus que me falou mesmo ao ler essa passagem. Eu vejo que quando Jesus fala para as pessoas, qualquer um de vocês aí que não tiver pecado, pode tacar pedra na mulher. E ninguém mais taca pedra, porque todos têm pecados diferentes do adultério, mas são pecados, eles vão embora. O que eu vejo nisso? Eu vejo que nossa sociedade demoniza o adultério. Sim, é errado, é prejudicial, faz mal. Só que eles colocam o adultério como um pecado, como uma prática, como algo imperdoável, como uma falha terrível de caráter, como que não tem perdão, como trair uma vez, vai trair sempre. E é mais ou menos o que faziam os fariseus daquela época. Os caras estavam tudo errado, podia fazer tudo. Mas se a mulher fosse pega em adultério, poderia ser morta a pedradas. Olha só que eu acho que é uma desigualdade, é uma falta de senso de proporcionalidade muito grande. Então, Jesus falou assim, se você não tem nenhum outro pecado, joga pedra nela. Jesus poderia ter falado assim, se você nunca adulterou, pode jogar pedra. Ou se você já perdoou um pecado diferente, pode jogar pedra. Mas não. Quando Jesus fala isso, ele está comparando, ele está quase que equiparando o pecado do adultério com qualquer outro pecado. Porque no final das contas, todos nós pecamos pecados diferentes. O que muda é o pecado que me enche os olhos, o pecado que me aflige, como diz Paulo, o espinho na carne, meu espinho na carne, e o espinho na carne do outro quer mentir, o espinho na carne do outro quer roubar, o espinho na carne do outro que é enganar os demais, o espinho na carne de outra mulher que é maltratar o marido, o espinho na carne do marido que é
não dá atenção aos filhos. O que é pior? Sinceramente falando, adulterar ou negligenciar os filhos? E por que o pai que é negligente com relação aos filhos não é esse demônio todo, mas o adúltero é o cão? Na minha opinião, um pai negligente aos filhos, uma mãe negligente a seus filhos é pior do que um adúltero, mas é só a minha opinião. Mas socialmente falando, quem é o demonião da história? O adulto ou a adúltera, que é aquele que não tem perdão, que não muda. Mentira, muda sim. E tem perdão sim. É isso que Jesus está falando aqui. Está comparando os outros pecados ao adultério. É claro que o adultério tem consequências diferentes, pode ter consequências talvez até mais graves. Uma doença sexualmente transmissível do marido para a esposa, um filho indesejado fora do casamento. Existem coisas terríveis. Um cônjuge em depressão com tendência suicida porque foi traído. Já falei sobre isso em vários outros vídeos. É terrível o adultério. Mas também não é a forma que se prega socialmente hoje em dia. De que o adúltero nunca vai mudar, de que o adultério não tem perdão, de que é uma falha no caráter, de que trair uma vez vai trair sempre, de que trair é uma decisão plenamente consciente e que quem trai não ama, ou quem ama não trai, não são verdades. Infelizmente, essas máximas, na maioria delas, não são verdades. Então, quando Jesus olha no olho dessa mulher e fala assim, cadê seus acusadores? Cadê aquele pessoal que era certo demais, que era bonzinho demais e que não jogou pedra? Legalmente falando, se eles apedrejassem aquela mulher, eles estavam certos. A lei permitia que eles fizessem aquilo. Mas Jesus não foi contra a lei naquele momento, até porque, se ele fosse contra a lei, os fariseus estavam querendo, na verdade, diretamente, toda hora, estavam querendo que Jesus fizesse algo contra a lei para que ele pudesse ser julgado. E Jesus ficava se esquivando o tempo todo de ir contra a lei, até o momento certo, até o momento que era correto para ele se entregar e para ele morrer por nós ali na cruz. Mas na maioria do tempo, ele estava falando através de parábolas, estava usando algumas saídas para não ir contra a lei, apesar dele discordar dela. É claro que Jesus discordava da lei que permitia que mulheres poderiam ser mortas porque foram pegas em adultério, é claro que sim. Só que ele não poderia falar isso diretamente pelo momento cultural, pelo momento ali histórico da parada toda. Então, quando Jesus faz isso, ele vai na moral das pessoas, ele vai no consciente das pessoas, ali no restinho de amor que tem no coração de cada um e fala assim, tudo bem, se você não tem pecado, atirei a primeira pedra, pode atirar. Todos nós temos pecados. Alguns pecados diferentes do adultério, talvez mais graves que o adultério. Sim, temos que nos livrar de todos eles, todos são prejudiciais, todos nos afastam da graça de Deus, todos nos afastam da presença do Senhor, todos nos afastam da vida maravilhosa que Ele quer para nós. Ponto. Só que só o tal do adultério é considerado o pecado imperdoável. Só o tal do adultério é colocado como pecado de falha de caráter. Por que isso? Por que socialmente é colocado dessa forma? Eu particularmente vejo que o adultério é colocado assim como uma forma extremamente diabólica para que não haja perdão entre os casais no qual um dos dois cometeu esse terrível erro. Porque se a gente acreditar realmente nessa linha social, nessa linha de pensamento de senso comum de que adultério não tem perdão. Traiu porque não ama. Melhor separar. Melhor separar do que trair. Não, é melhor não trair e é melhor não separar. Então, se as pessoas acreditam piamente, eu vejo muito isso na internet, gente. Eu sigo outras pessoas que publicam conteúdo que fala sobre adultério com um teor completamente diferente do meu, que o papo deles, a mensagem deles é: opa, traiu, vai trair de novo, viu? Perdoa não, sai fora que é melhor. Opa, ela te traiu, mulher que trai não volta a ser fiel nunca. Mulher depois que gosta disso, ela nunca mais vai parar de fazer. Discordo disso tudo. Então, nesse sentido, quando Jesus toca nesse assunto, ele está comparando ali os pecados e entendendo que todo mundo tem pecado, o adultério tem consequências diferentes, é verdade, mas que é digno também de perdão e mais, de reconciliação. Porque as pessoas que se consideram um pouco mais boazinhas colocam da seguinte forma: não, eu perdoo, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, se me trair eu até perdoo, mas ela no canto dela e eu no meu canto. Ele no canto dele e eu no meu canto. Para mim não serve mais. Isso verdadeiramente é perdão? Imagina se Jesus for te perdoar e falar assim: não,
Flávio está perdoadíssimo. Eu aqui no céu e lá no inferno. Que perdão é esse? Que perdão é esse? Então, vamos ver se realmente, quando fala esse tipo de conversinha na minha cabeça, é pura conversinha. Isso é verdadeiro. Porque a primeira defesa, olha só, eu li praticamente todo o Novo Testamento, na verdade, os 6 primeiros livros ali do Novo Testamento, procurando defesas de Jesus a pessoas. Procurando que Jesus viesse a defender alguma pessoa, viesse a tomar partido em algumas situações. A primeira defesa que Jesus fez foi da mulher adúltera. Olha que interessante. O pecado mais abominável hoje em dia que as pessoas consideram, né, a nível de relacionamento, o pecado sem perdão, o pecado de caráter, o pecado horrívelzão, foi o que justamente Jesus defendeu o cometidor daquele pecado. Ele não aprovou o adultério, ele não aprovou o ato, mas ele defendeu o pecador. Jesus nitidamente nessa passagem vai lá e defende aquela mulher. Vai lá e defende a mulher que estava prestes a ser apedrejada, porque era algo legal no sentido de lei daquele momento. Olha que interessante. Jesus se levanta para defender uma mulher adúltera. A nossa sociedade é muito assim ainda, sabia? O homem quando adultera é o cachorro, é o cara que não tem caráter, é o homem que um imaturo, que não pensou na família, é um merda, beleza. O homem é considerado assim, geralmente, quando cai nessa besteira. Mas a mulher, quando é pega em adultério, o nome dela vai pro lixo, ela é considerada muito ruim. É uma mulher extremamente difamada pela sociedade. As consequências para a mulher que adultera são muito maiores para o homem. Por quê? Pura cultura, pura besteira. E foi justamente essa mulher que Jesus foi lá e defendeu diante dos seus acusadores. Ficou claro para vocês? Entendam isso, entendam isso. Eu não estou querendo amenizar, passar pano em adultério. É errado, traz consequências gravíssimas, traz a desgraça para dentro da casa. É muito ruim. Mas espera aí, é diferente dos demais erros que um homem pode cometer com a mulher, que um filho pode cometer com o pai, que um pai pode cometer com o filho, e dignos de perdão e reconciliação? É tão diferente assim? Por que não? Por que não pode sentar, conversar e curar, e reconciliar de verdade, e tentar entender por que o outro fez essa besteira tão grande, mas não quer mais fazer? Não quer mais ficar cometendo, quer continuar casadinho, bonitinho, quer os filhos e é digno de perdão. É esse ponto que eu quero chegar com vocês. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. Jesus defendeu a mulher adúltera e comparou o pecado dela aos demais pecados. Porque se não fosse a nível de comparação, ele falava só, quem não tem adultério, quem nunca adulterou, pode jogar pedra. E ali naquele meio teria algum homem que jamais adulterou, mas que teria vários outros erros, e que se sentiria na moral e eu nunca adulterei, e ia meter pedra na mulher. Mas já fez várias outras coisas erradas ao longo da vida, ao longo da existência. Então pensa nisso, pensa o que Jesus fez com aquela mulher. Pensa, a Bíblia nem fala, né? Como foi o resto da vida daquela mulher ao receber um perdão tão genuíno, ao receber um olhar no olho tão carinhoso que salvou a vida dela, que foi o olhar de Jesus naquele momento. Essa palavra tem duas interpretações. Primeira, se você adulterou, está errado, peça perdão, volte para o bom caminho, não faça mais. Mas você não fez nada de tão horrendo, pior do mundo do que vários outros pecados, não. Não é verdade isso. Se você foi vítima de traição, pensa nisso também. Olha para o seu cônjuge, olha se ele realmente quer parar, olha se ele está realmente arrependido e o que ele fez é um erro dentro de tantos outros erros que, infelizmente, nós seres humanos somos passíveis de cometer, infelizmente, inclusive com pessoas que nós amamos. Beleza? Vê se não vacila, aprende com Jesus, João 8,4, vai lá, dá uma olhada nessa passagem e entenda o nível de amor que Jesus apresentou, o nível de perdão que ele deu para uma pessoa que naquela época era completamente imperdoável e merecia a morte. Fica comigo. Feliz, 1 ano